Com muita alegria, chegamos hoje ao 9º dia de nossa jornada à verdadeira riqueza. Que alegria ter você comigo e sentir que o Santo Espírito está atuando em sua vida de forma poderosa. Que esta construção de que tudo que temos e tudo que somos possa se solidificar em sua vida e dar um novo sentido para o seu viver aqui neste mundo, mas principalmente contribuir para você avançar de forma segura na sua luta diária para a eternidade. Ore comigo agora, grandioso Deus, maravilhoso Pai. De Ti, ó Deus, provém tudo. E com gratidão nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua supremacia e o Teu senhorio. Nesta manhã, mais uma vez, fale aos nossos corações. Encha-nos com Teu poder e mostra-nos, Senhor, o caminho correto para seguir em nossa jornada rumo à eternidade. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Pois bem, o foco de nossa reflexão de hoje está expresso em nosso tema: quem efetivamente é o dono de tudo? Quem é que é o dono de tudo? Nós reconhecemos quem é o dono de tudo em nossa vida, a quem domina e mantém tudo que existe. Para a construção desse novo conceito, dessa nova concepção sobre o senhorio de Deus como dono de tudo, e o que temos e o que somos, irei fazer hoje uma viagem com você. Um mergulho para nós entendermos como e por que Deus é o dono de tudo. Para isso, nós vamos mergulhar na história dos hebreus e entender como eles construíram de maneira clara esse sentido de Deus ser dono de tudo e de que tudo que temos e tudo que somos pertencem a Deus. Para começar, eu quero que você me acompanhe no texto-chave de hoje. Esse texto-chave está em Primeiros Crônicas 2, 29. Fala o seguinte: entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de Ti e nós tão somente entregamos a Ti do que é Teu. Essa versão é a versão da King James atualizada. Esse finalzinho é o que me chamou a atenção. Ora, tudo vem de Ti e nós tão somente entregamos a Ti do que é Teu. Em outras palavras, nós devolvemos com alegria uma pequena parte do que pertence a Deus. Para nós começarmos essa construção de como os hebreus construíram, desenvolveram o conceito de doar. O conceito de doar com alegria, de entregar uma pequena parte de tudo que pertence a Deus, devolvê-lo a Ele. Nós vamos ver então, nós vamos voltar lá no passado e vamos entender algumas questões que eram importantes. Lá no sistema judaico, exigia deles mostrar beneficência. O que é a beneficência? A beneficência é o doar, é a doação, é entregar um pouco do que se tem para ajudar os pobres e necessitados, é devolver a Deus. Mas como isso foi construído? Essa ideia, eles construíram a ideia de colocar o Senhor em primeiro lugar,
a partir das orientações que eles receberam quando saíram do Egito. Principalmente ali, não é? Naquele momento. Eles saíram do Egito, levaram poucas coisas e durante 40 anos eles vaguearam, eles perambularam, eles andaram no deserto em círculos, porque aquela geração que reclamava, aquela geração que tinha sido acostumada a servir outros deuses, todos eles era o plano de Deus, que eles não entrariam na terra prometida. E eles iam morrer ali no deserto, naquele período de 40 anos, e uma nova geração, aquela geração que saiu pequena do Egito ou que nasceu ali no deserto, eles que iriam entrar e herdar a terra prometida. Pois bem, eles foram ensinados desde o início a questão da doação. Tudo começava com as orientações de Deus, quando Deus orientou. Na colheita e na vindima, o que é a colheita? A colheita dos grãos. E a vindima é a colheita das uvas. A colheita das uvas era chamada de vindima. Até hoje é assim. Eles foram ensinados que os primeiros frutos do campo, o grão, o vinho e o azeite, deviam ser consagrados em oferta ao Senhor. As respicas e os cantos dos campos eram reservados para os pobres. Então, esse primeiro princípio, na colheita dos grãos, do azeite e das uvas, a primeira parte, os primeiros frutos, o primeiro azeite, as primeiras uvas, os primeiros grãos deveriam ser entregues a Deus. E aí residia um simbolismo muito grande. Isso representava que eles estavam colocando Deus em primeiro lugar e reconhecendo a Deus como doador de tudo, como o mantenedor de todas as coisas. Deus também, naquele momento, já ensinou a eles que eles não deveriam negligenciar a ajuda ao pobre, aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, todos aqueles que eram os excluídos daquele momento. Os pobres necessitados, as viúvas, os órfãos, não é? Eles não deveriam ser esquecidos. E por esse motivo, todo ano eles faziam um juramento. Anualmente tinha um momento solene, uma programação, onde eles iam, os judeus, e faziam um juramento, não é? Reconhecendo o segundo mandamento. E que segundo mandamento é esse? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Quando eles devolviam os primeiros grãos, os frutos do azeite, em primeiro lugar, Deus, eles estavam seguindo o primeiro mandamento. Colocar Deus em primeiro lugar. E quando eles ajudavam ao próximo, às viúvas, aos órfãos, aos necessitados, eles estavam colocando em prática o segundo mandamento. Qual é? E ao próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então eles iam e juravam ali que eles estavam seguindo o segundo mandamento. E nos banquetes que eram feitos, tinha uma norma entre eles que eles convidassem também os excluídos. Tinha um espaço na mesa, na festa, para os pobres, para os necessitados,
para os órfãos, para as viúvas, para os excluídos. Tinham um espaço na mesa e eles foram ensinados a valorizar isso. Isso era uma tradição. Todo esse procedimento foi uma maneira do Senhor gravar na mente e no coração dos hebreus, não é? Que, em primeiro lugar, vinha o próprio Deus. E, em segundo lugar, vinha o próximo, o necessitado, que eles não deveriam esquecer em nenhum momento desse princípio de guardarem, de colocar em prática o primeiro e o segundo grande mandamento. Também nesse processo, eles reconheciam que Deus enviava o sol e a chuva para a plantação e tudo o que eles possuíam era de Deus, era a criação dele, tudo era do Senhor. E Deus tinha feito deles apenas o administrador, o mordomo, né? O cuidador, aquele que está administrando os bens, as propriedades do seu Senhor. Esse princípio foi fundamental em dois momentos importantes da história dos hebreus. No momento da construção do tabernáculo, lembra? Quando o Senhor pediu que eles construíssem o tabernáculo bem no centro do arraial, aquele tabernáculo onde eles iriam adorar, que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, ele foi construído bem no centro do arraial. Porque naquele período, durante o dia, Deus estava ali presente como uma nuvem, protegendo do sol e da chuva, protegendo do sol, do calor escaldante do deserto. E durante a noite, Deus estava presente ali entre eles como uma luz que brilhava, que iluminava e que aquecia o povo que estava ali no deserto. Porque o deserto, ele tem temperaturas altas, tanto de dia quanto durante a noite. Durante o dia, muito calor. E a areia, aquela terra do deserto, ela reflete aquele calor e absorve e aumenta mais a temperatura. E durante a noite, como é areia, ela não absorve o calor, ela reflete. Então as temperaturas são muito baixas durante a noite, é muito frio. Mas Deus pediu, porque Deus sentiu que eles estavam tendo a necessidade dele estar ali presente, não é? Fisicamente no meio deles. E Deus pediu então que eles construíssem o tabernáculo. E quando foi no momento da construção do tabernáculo, Moisés então pediu que eles doassem. Moisés e Arão, que estavam envolvidos na construção do tabernáculo, pediu que eles doassem. E eles foram tão generosos, tão benevolentes, que teve um momento que Moisés falou: parem, não precisa mais, já temos o suficiente. Um outro momento também foi quando Davi se envolveu na construção do templo. Davi tomou todas as providências, comprou todo o material, estocou todo o material, e Davi queria construir o templo. Mas o Senhor falou: não, Davi, você não vai construir, porque suas mãos estão sujas de sangue, da guerra, de todo o processo que você levou para assumir o trono. E das conquistas também, depois que eles estavam ali na terra prometida, para dominar os povos e para subjugar. Mas seu filho, Salomão, é que vai construir. Davi ficou triste, porque ele tinha no coração o desejo e a satisfação de construir o templo do Senhor. Mas ainda em vida, ele fez todos os preparativos, ele planejou tudo, fez a aquisição do material para comprar, para construir o templo. E depois Salomão deu continuidade. Então, essa liberalidade
em doar foi construída por Deus, com os judeus, com os hebreus, ali naquele processo de entrada na terra prometida. Um outro fato que foi desenvolvido com os hebreus e tem que nos nortear é a maneira como nós encaramos o doar. Nós não devemos ter relutância. O que é relutância? Nós não devemos resistir a devolver a Deus o dízimo, as ofertas, a devolver a Ele uma pequena parte daquilo que lhe pertence. Não. Eles se alegravam em doar, não é? Eles se alegravam em entregar. Davi bendisse ao Senhor diante de toda a congregação. Está em 1 Crônicas 29:14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Não é? É uma versão diferente. E mais à frente, um pouquinho, Davi disse, em 1 Crônicas 29:16, depois você procura lá, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. E aí eu quero fazer um questionamento, e Ellen White também coloca isso. Olha o que ela coloca. Quem dera que o povo de hoje que se regozija no amor do Salvador, compreendesse que a prata e o ouro que possui são do Senhor e devem ser usados de modo a glorificá-lo e não retendo-os de má vontade, para enriquecerem e satisfazerem a si mesmo. Então, Ellen White faz uma advertência para você e para mim. Nós não podemos reter aquilo que pertence a Deus, relutar ou devolver com tristeza no coração. Pelo contrário, nós devemos entregar com alegria, com um sorriso nos lábios, com o coração contrito e abençoado e dizer, Senhor, estou devolvendo com alegria uma pequena parte de tudo que tu colocaste em nossas mãos. Que tu colocaste, ó Deus, para que nós pudéssemos administrar. E é essa alegria que deve encher o nosso coração. Alegria e satisfação de entender, Senhor, tudo que temos, todos os nossos bens pertencem a Ti. Tudo que somos pertence a Ti. Esse é o sentimento que deve nortear a nossa vida cada dia ao nós acordarmos. Mas o que está errado em todo esse processo? Olha o que Ellen White coloca, e é profundo. O espírito de liberalidade é o espírito do céu. Olha que coisa linda. Doar com alegria no coração, doar com prazer, ajudar aos pobres e necessitados, ter aquele sentimento que Deus é o doador de tudo e que quanto mais nós doamos, quanto mais nós devolvemos a Ele, uma pequena parte do que pertence a Ele, mais bênçãos Ele derrama sobre nós. E Ellen White segue. O espírito de egoísmo é o espírito de Satanás. Olha que coisa. O egoísmo, a usura, a soberba, a vontade de enriquecer cada vez mais, não provém de Deus, não provém do céu, mas provém do próprio inimigo, de Satanás. Ela segue. O amor abnegado de Cristo revelou-se na cruz. E aqui ela vai fundamentar de onde vem o espírito de doar, onde vem o espírito de amor, da entrega total e plena. Ela segue. Ele
Jesus deu tudo quanto tinha e depois deu-se a si mesmo para que o homem fosse salvo. A cruz de Cristo é um apelo à beneficência de todo discípulo do bendito Salvador. O princípio aí exemplificado é doar. Isso realizado em verdadeira beneficência e boas obras é o legítimo fruto da vida cristã. Já o princípio desse mundo é diferente. E ela coloca: o princípio dos mundanos é adquirir e assim esperar felicidade com aquelas coisas que eles adquirem, com o fruto, do seu próprio trabalho, segundo eles. Mas isso é o fruto, é o princípio da miséria e da morte. Outro ponto interessante que eu queria destacar, nesse mesmo sentido, os homens hoje têm desenvolvido um louco sentimento, uma louca vontade pelo ganho. Ellen White fala: homens loucos pelo ganho, decepcionados e infelizes em sua perseguição do mundo, necessitam dessa verdade a fim de acalmarem a inquietante fome e sede do seu coração. No coração dos ímpios reina a vontade de ganhar, da riqueza, de ter mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí nós vemos no mundo todo hoje, olha que coisa triste, 99% de toda a riqueza do mundo está concentrado em 1% da população, em um grupo pequeno de bilionários que tem muito. E 99% da população sofre passando necessidades, com fome, com miséria, sem ter onde morar, passando necessidade. Muitos sofrem e padecem, e um pequeno grupo se enriquece, e muitas vezes à custa da exploração, do trabalho daqueles menos favorecidos. E o que precisa mudar nesse processo, hein? O que precisa mudar? O que Deus espera de você e de mim? Ellen White responde: precisam-se, em sua grande cidade, missionários para Deus, a fim de levarem a luz aos que se acham na sombra da morte. Necessita-se de mãos experientes que, na mansidão da sabedoria e na força da fé, ergam aqueles que estão cansados ao peito do compassivo Redentor. Então, a obra do Senhor precisa de você. Para a obra avançar, precisa das ofertas, dos dízimos, dos seus recursos, dos meus recursos, para avançar a obra. Mas não somente dos recursos que a obra do Senhor precisa. Ela precisa de mim, ela precisa de você. Quando nós entregamos a Deus tudo o que temos, nossos bens, nossas riquezas, nossos recursos, e disponibilizamos para a obra do Senhor. Mas Deus quer mais. Deus quer tudo o que nós somos. E o que é que nós somos? Os nossos dons, os nossos talentos. Ele quer a nossa voz, Ele quer o nosso conhecimento, Ele quer a nossa sabedoria, Ele quer os nossos braços, a voz para falar, para pregar, a voz para cantar, os pés para levar você e levar a mim, para buscar os necessitados, para visitar aqueles que sofrem, para orar por eles. É disso que o Senhor precisa. Ele precisa muito mais.
Ele poderia ter escolhido os anjos para a missão de salvar, mas ele escolheu você. Ele escolheu a mim para essa obra tão essencial, tão fundamental, porque ele saberia que nesse processo de salvar outros, de alcançar muitos outros, nós estaríamos desenvolvendo o verdadeiro amor, desenvolvendo a verdadeira entrega. Nós estaríamos nos entregando total e plenamente ao nosso Deus, naquilo que nós temos e naquilo que nós somos. Nós estaríamos nos apegando principalmente deste mundo e focar na eternidade e buscar entender que o que nos aguarda é as mansões celestiais. Isso é que ele espera de nós. E aí, imagina só se naquele momento, quando ele estivesse na cruz ali, quando ele estava na cruz ali para dizer, está consumado. E se Jesus tivesse voltado atrás? Não, esse povo é ímpio, esse povo é muito pecador, eles me perseguem, estão fazendo todas as coisas comigo, vão até me matar. Não, eu vou desistir de salvá-lo. Mas aqui está o verdadeiro amor, a verdadeira entrega. Mesmo ante o sofrimento, mesmo ante a dor, mesmo ante a perseguição, mesmo diante da injustiça, Jesus não hesitou em cumprir a sua missão, em dizer, Pai, me conduz, me leva, me guia, me dá condições, Pai, de realizar o propósito que Tu me trouxeste aqui para realizar. Encha-me, ó Pai, do Teu Santo Espírito para eu avançar. Pois é com esta mesma mensagem de Jesus, com esse apelo do Salvador do Universo, quando ele clamou ao Pai poder para realizar o propósito, para cumprir a sua missão, que eu me encaminho para o final da nossa reflexão de hoje. Clame a Deus também. A sua mente, o seu coração precisam ser moldados, precisam ser transformados, precisa ser implantado na sua mente, no seu coração, um novo conceito, um novo sentido do que é o doar, do que é a entrega, do que é a doação, do que é amar e servir a Deus. Em primeiro lugar, colocá-lo em sua vida no topo de suas prioridades. Em segundo lugar, ter um olhar muito especial sobre o próximo, sobre aquele que precisa, sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre os necessitados, sobre aqueles que são excluídos. Tudo que Deus colocou em suas mãos. Falo agora com você, servo do Senhor. O pouquinho ou muito, Ele quer a sua fidelidade. Não se esqueça da parábola. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha que promessa grandiosa. Se você for fiel no pouco que Deus te deu, poucos recursos, seja fiel neste pouco, devolva com alegria o pouquinho. Isso vai modular a sua vida, isso vai mostrar que o seu coração está transformado e que você devolve com alegria. Lembra da história da viuvinha? A viúva foi ao templo, triste, envergonhada, pelo pouquinho que ela tinha. Ela tinha aquela moedinha para devolver ao Senhor. E em comparação com os outros que chegavam e derramavam ali muito dinheiro, ela foi com tristeza no coração, envergonhada. Mas ela foi entregar. Preste bem atenção nisso.
Mas aquele pouquinho, aquele nada que ela estava devolvendo, era o tudo que ela tinha. Era tudo que ela possuía. E depois, Deus falou: a sua oferta foi a maior, porque ela entregou com amor. Ela entregou tudo, confiando que o Pai Celestial continuaria a cuidar dela. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta manhã, que o Espírito Santo inunde a sua vida, encha o seu coração, transforme o seu coração, implantando no seu coração a vontade de doar, a vontade de entregar com alegria uma pequena parte das bênçãos que o Senhor Deus colocou para você administrar, porque tudo pertence a Ele. Ele está fazendo prova de você. E se você passar nesta prova, Ele vai colocar uma riqueza infinita. E não vai colocar mais para você administrar. Vai colocar e você vai tomar posse de toda esta riqueza. É nada mais, nada menos do que a eternidade. Do que as mansões que Ele preparou para você e para mim, para nós morarmos lá na eternidade, nas mansões celestiais. E o que Ele quer de você e de mim hoje? A minha fidelidade, a minha benevolência, a minha entrega total, e confiando que Ele é o cuidador de tudo e que Ele vai cuidar, que Ele vai prover. Ele mesmo disse: fazei prova de mim. Se você fizer, eu já fiz. E não faltou nada. Pelo contrário, quanto mais eu devolvo com alegria, quanto mais eu ajudo aos necessitados, quanto mais eu abro meu coração e reconheço que o meu Deus é o dono de tudo, e com alegria eu ajudo a sua causa, ajudo os necessitados, ajudo os que precisam, mais bênçãos do Senhor derrama sobre mim. E a promessa é que Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre você bênçãos sem medidas. Acredite, acredite, acredite e exercite isso, porque você vai estar exercitando o verdadeiro amor e moldando o seu coração com a ação poderosa do Espírito Santo para estar em pé quando Cristo voltar. Ore comigo agora. Querido Deus, encha o nosso coração, Senhor, nesta manhã. Que Teu Santo Espírito nos inunde com Teu amor, com a vontade de doar, com a vontade de entregar sem reservas uma pequena parte de tudo que concedeste a cada um de nós para nós administrarmos. Senhor, que esse exercício possa ser diário, que possamos confiar em Ti cada novo dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E o que eu digo agora? Cristo em breve voltará e nós estaremos lá. Amém?